Ei, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos sempre trazer um tema que esteja dentro da Escritura Sagrada. O lema principal do nosso canal é pensar nas coisas do alto. E o tema que nós iremos trabalhar aqui hoje é Jesus, o Siloé. Então, querido, certa vez Jesus disse: assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21. Jesus, ele já fazia questão de afirmar e reafirmar que ele não veio ao mundo por conta própria. Ele sempre usava esta frase: mas foi Deus quem me enviou. Numa estreita conexão com o mais conhecido versículo da Bíblia, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele enviou seu Filho ao mundo, de tal maneira que esse Filho seria o Salvador do mundo. E ele enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por ele. E, queridos, nós percebemos nas Escrituras que Jesus ele enfatiza essa questão do ser enviado e ele insiste nisso. Dos 4 evangelhos, João é o que mais fala sobre esse assunto de Jesus ser o enviado do Pai. Só entre os capítulos 5º e 8º, Jesus se diz enviado ali por pelo menos 20 vezes, dada a importância dele ser ou estar dentro dos planos do projeto de Deus. Então, Jesus, o Siloá, o enviado de Deus, o que o Pai enviou, esse é o nosso assunto agora. Continue ligados. Antes eu quero te lembrar, se você não se inscreveu em nosso canal, receba agora esse convite, faça a sua inscrição e nos acompanhe. Toda sexta-feira nós temos um tema novo aqui no canal para nossa edificação, ok? Esteja convidado, canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois é, naquela época, no tempo em que Jesus andava por Jerusalém, existiam 2 tanques famosos e importantes para toda a comunidade. Um era chamado de o tanque de Betesda e o outro era chamado de tanque de Siloé. O primeiro tanque, o tanque de Betesda, em aramaico, Betesda, significa Casa da Misericórdia. Era um tanque dedicado a um endeusado, a um deus grego pagão chamado Asclépio. Asclépio, que do latim seria Esculápio, é considerado para eles ali um deus grego da medicina. Ele constitui-se no grande nome da medicina grega pré-hipocrática e viveu em torno de 1200 a.C. Acreditava-se que era dotado de poderes extraordinários na arte de curar. Esse tanque chamado Betesda, como você vê aí na foto, os degraus, esses degraus davam acesso à parte mais baixa do que vamos ver adiante, que era de fato ali uma piscina.
esse local é reconhecido como de valor histórico espiritual, certo? Pois aquilo que vamos falar da agora em diante vai diferir os dois tanques, né? Porque um era pagão e o outro era espiritual. Aqui o nosso Senhor, né, Jesus, o Yeshua HaMashiach ben Nazareth, ele curou um paralítico. Jesus entendia que aquele homem, especificamente ali, né, naquele local, ele estava por uma questão de desespero, em busca de cura. Por isso é que Jesus amou ele naquele lugar, o perdoou e o curou. Mesmo estando se tornando ali naquele lugar um idólatra, o Mestre Jesus conhecia naquele homem um coração sincero, né? Interessante que a palavra grega para tanque, que aparece no Evangelho de João, ali no original, é columbreta, né? Que significa literalmente piscina. Logo que aqui se entende que não era um tanque para armazenar água, mas um lugar para as pessoas banhar-se. E esta piscina era grande, como se fosse uma piscina pública, né? Olha aí na foto, ela tinha 5 pavilhões, né? Como você está vendo aí, ela era muito grande mesmo. Em 1888, enquanto alguns trabalhadores estavam fazendo reparos na igreja de Santa Ana, né, que era uma igreja que havia ali no setor noroeste de Jerusalém, próximo ali, então foi aí que eles localizaram o que parecia ter sido uma imensa piscina daquela época. Aí o professor e arqueólogo Conrad Schick, que havia consultado sobre esse achado aí, ele que falou, ele que trouxe à mídia esse achado, ele organizou uma expedição, ele desenterrou a área total até o nível romano. Aí descobriu então 2 grandes tanques com 5 pórticos e numerosos fragmentos de colunas, né, e captéis que haviam ali naquele lugar. Tudo em estilo romano, evidentemente um pouco mais recente que na época de Cristo. Havia degraus empinados em forma de espiral que conduzia a uma parte mais baixa daquele local onde se encontravam os tanques. Era uma parede proeminente de um dos pórticos. Os escavadores encontraram ali então uma pintura de um anjo no ato de agitar a água daquele local. Então foi aí que eles descobriram que ali estava situado o tanque de Betesda, segundo a tradição da igreja primitiva. Resumindo, veja que o tanque de Betesda era um lugar pagão dedicado ao deus Asclépio, e o outro, que era o de Siloé, era o mais dedicado ao templo de Jerusalém. Por isso é que quando Jesus curou o cego, passando lama ali com cuspe nos seus olhos, ele mandou que aquele cego lavasse os olhos não no tanque de Betesda, mas que ele caminhasse um trecho e fosse para o tanque de Siloé. E se falando desse tanque, vamos então entender o significado do segundo tanque, que é chamado o tanque de Siloé. Essa palavra Siloé, ela vem do particípio passado na língua hebraica que se chama Shiloah, que significa o enviado, o conduzido. Só que naquela época isso fazia referência para um importante aqueduto que levava água para esse tanque de forma gravitacional, giratória. Aí por isso deu-se esse nome. Esse reservatório de forma gravitacional aí, chamado no nosso português Siloé ou piscina de Siloé, também chamado no hebraico de Selá,
que significa também enviado, ou então como que chegou para o nosso português costumeiro e muito usado, né, de Siloé, traduzido para selar, ao nosso português hoje atual, remetente. Né? É o que a gente traz da raiz dessa palavra. Esse tanque, que depois seria uma piscina, ele foi muito usado naquela época, e ele foi um marco situado na parte inferior da inclinação sul, né, de Ofel, que Ofel era um local onde fazia parte da antiga Jerusalém, né? Ficava a oeste do vale de Cedron, da antiga cidade de Davi, né, que agora é ao sudeste, a parte externa ali da cidade, né, onde fica aquele pedaço de parede antiga, né? Hoje na Jerusalém Oriental. As escavações terminaram no final do ano, mas somente nos últimos dias é que tem se revelado o resultado das pesquisas da escavação dessa piscina. Aí no local foi também construído, na época do segundo templo, uma calçada semelhante à que foi descoberta em volta do Monte do Templo, lá na região de Ofel, pois ambas foram construídas ali no período de Herodes. No mesmo local foi encontrado também uma espécie de praça que foi construída em pedras que datavam do período romano. Praticamente, queridos, todo o Novo Testamento roda em torno dessa verdade, né? O Siloé, essa palavra que é muito usada, o enviado, e este se tornou como um objetivo, um título para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Siloé, o enviado da parte de Deus. Os escritos sagrados buscam mostrar Jesus de fato o Filho de Deus enviado do Pai para redimir o mundo. E queridos, há vários versículos onde isso é dito literalmente, e podemos até citar alguns deles para nos trazer mais clareza do que estamos falando agora. Por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 26, diz: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Já no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ainda em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, está escrito: nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele, vivamos. E poderíamos ler ainda em 1 João 4,10 o seguinte: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E ainda em 1 João 4,14 diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. E aí tantos outros textos nós poderíamos citar aqui, mostrando, provando Jesus, o Siloé, o enviado da parte de Deus. Pois bem, queridos, dentro de cristologia, nós vamos entender porque Jesus é o enviado de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aí, ao estudarmos a miúdo o Evangelho de João, já no capítulo 1, os versículos de 1 a 14, podemos entender melhor acerca do Verbo de Deus.
Talvez, queridos, você ainda tenha dúvida de quem seja esse verbo ou o que é o verbo na Bíblia. O texto que sugeri leitura, João 1, dá a resposta quanto a isso. Quando lemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo assim, sabemos que toda certeza ali que o verbo é o próprio Jesus. Mas então por que a Sagrada Escritura chama a Jesus de o Verbo? Poderia ter colocado lá logo o nome de Jesus. Mas aí, querido, Deus enviou Jesus, o Verbo, a fim de transmitir ao homem a sua mensagem. É Jesus que nos faz saber as coisas que estão no coração de Deus. Jesus tornou conhecida a mensagem de Deus pelos seus ensinamentos, pelos seus feitos, o gênero humano de todos os tempos. Essa é a razão pela qual Jesus se chama o Verbo, e o Verbo de Deus para todo o gênero humano é o enviado da parte de Deus. Portanto, vemos que o Verbo é um dos muitos títulos que são direcionados à pessoa de Jesus. Vejamos agora, amados, algumas das verdades acerca de Deus e que nos são reveladas por Jesus como o Verbo enviado de Deus, o Shiloé de Deus. Primeiro, Jesus revela o verdadeiro caráter de Deus. Ele próprio disse, lá em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Muitos perguntam em seu coração, qual o verdadeiro caráter de Deus? Deus permite que vejamos o seu caráter na pessoa de Jesus Cristo. Os profetas do Velho Testamento tentaram por várias maneiras revelar ao povo o verdadeiro caráter de Deus. Mas, queridos, o que dizia era verdade, mas nunca foram capazes de dizer tudo acerca de Deus. Aí Jesus, que foi o Verbo enviado por Deus, nos trouxe a conhecer totalmente o caráter de Deus. Está entendendo porque ele é o enviado? Só se o vissem, em Cristo, o homem perfeitamente que veio de Deus, poderíamos compreender, essa verdade. Se Jesus é o Verbo de Deus para o homem, assim o homem pode verdadeiramente conhecer o caráter, então, de Deus. Dá para entender? Uma segunda observação é: Jesus veio para revelar o plano de Deus para a salvação do homem. Foi ele foi enviado para esse propósito. No mundo todo, as pessoas sentem necessidade em Deus, em seus corações, de algo que os livre de um futuro vindouro. Sabe que pecaram e que o pecado afasta de Deus e que o pecado tem uma consequência e pensam, como posso ter novamente comunhão com Deus porque sou um pecador? No seu esforço para um entendimento com Deus, aí fazem inúmeras coisas, buscam caminhos errados, doutrinas erradas, conceitos humanos, mas não conseguem preencher um vazio que existe dentro de si, que só ocupa pelo tamanho de Deus. Alguns adoram espíritos, outros adoram ídolos, outros oferecem sacrifícios vivos, outros seguem preceitos de homens, mas nenhuma dessas coisas preenche o vazio do ser humano. Se o homem deseja a salvação de Deus, e se acha que através dos seus próprios pensamentos irá conseguir, está enganado. Deve conhecer o plano de Deus através do Verbo que Deus enviou, a Jesus Cristo. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único verdadeiro caminho que nos leva a conhecer a Deus. Uma outra observação, uma terceira observação é que o Shiloé, Jesus veio revelar a vontade de Deus em relação à vida daqueles que creem em Deus. Já vimos que Jesus é o Verbo de Deus, que revela o plano da salvação de Deus para nós.
Jesus também é o verbo de Deus para o homem que aceita a salvação por intermédio do Espírito Santo. O cristão deve ler a Bíblia cuidadosamente, deve estudar a Bíblia para conhecer os feitos e a vontade de Jesus, né? Porque a vontade de Jesus é a vontade cumprida de Deus na pessoa dele. Por quê? Sempre ele colocou a vontade dele abaixo da de Deus. Sempre Jesus colocou a vontade de Deus acima dos seus próprios desejos. Por isso existe hoje para todos nós um caminho de salvação, porque Jesus se entregou por amor a nós, por estar dentro, aceitar o plano de salvação vindo dos céus. Devemos também nos lembrar, querido, disso, que Jesus é o verbo de Deus para a humanidade. Ele não disse apenas aos homens que deviam obedecer a Deus, mas mostrou-lhes como deviam obedecer a Deus. Deviam colocar a vontade de Deus acima de tudo em suas vidas, buscando primeiro o reino de Deus e a sua vontade. As outras coisas seriam secundárias. O verbo, o enviado de Deus, veio nos transmitir essa mensagem. Mais uma quarta observação: por que ele é o enviado de Deus? É porque Jesus, ele veio revelar a verdade acerca da vida após a morte. Ele veio nos mostrar o caminho da vida eterna. Um professor não pode ensinar coisas difíceis às crianças de primeira série. Elas estão começando a aprender naquele momento. Portanto, deverão ser ensinadas, em primeiro lugar, coisas simples. Aí então, quando já souberem das coisas simples, aí elas estão prontas para aprender coisas maiores. Assim, no Velho Testamento são ensinadas as primeiras grandes verdades, e essas verdades precisam ser aprendidas. Mas em Jesus adquirimos uma maior compreensão, nós subimos de nível, nós mudamos de série, porque Jesus, ele trouxe a compreensão, das coisas eternas, a compreensão de Deus para nós. Os ensinamentos referentes à vida depois da morte são muito mais claros no Novo Testamento do que no Velho Testamento. Jesus é o verbo de Deus que nos tornou claras essas verdades. Entretanto, queridos, conservemos-nos bem em mente que Jesus é o verbo ou a palavra de Deus para nós. Se quisermos verdadeiramente saber acerca da vida depois da morte, é só ouvirmos o que Jesus disse, É só lermos sobre Jesus e vamos entender isso. Uma quinta mensagem do enviado para nós da parte de Deus é que Jesus é a palavra final de Deus ao homem. Jesus, ele é o próprio Amém. Ele é o nosso Amém. Para você entender melhor esse outro título para Jesus, o Amém, Então, nós temos aqui no canal um vídeo chamado Amém não é pergunta e nem resposta. Para você entender a grandeza desse título, que muitas vezes se virou um jargão, amém para tudo, tudo é amém, e a gente às vezes não entende a raiz e a razão do amém. Então consulte aí no canal, tem um vídeo muito legal para você entender isso melhor. Uma vez revelada a verdade completa, não há necessidade de acrescentar mais nada. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, nós lemos: Jesus é a imagem de Deus, que era invisível. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Deus revelou-se perfeitamente em Jesus Cristo. Portanto, queridos, se alguém deseja saber a verdade a respeito de Deus, deve aprendê-la primeiro em Jesus, o enviado de Deus. Algumas pessoas dizem: mas Deus revelou-nos mais do que está escrito na Bíblia, então, lendo a Bíblia, ela então é uma verdade suplementar? Não, isso é um engano. A revelação do próprio Deus, completou-se na pessoa de Jesus.
né? E a Bíblia relata tudo sobre o enviado de Deus. Deus está perfeitamente retratado em Jesus. Sempre que alguém queira tirar ou acrescentar mais alguma coisa, essa pessoa vai estar destruindo, né, o caráter, a imagem de Deus em Jesus. Deus falou claramente sobre os que procuram modificar a Bíblia. Então, a Bíblia é o retrato escrito da pessoa de Jesus, trazendo a mensagem de Deus. Então, essa é nossa única regra de fé e prática. E no último livro da Bíblia, torna-se evidente que todo aquele que pretende alterar o sentido real das Sagradas Escrituras, esse não vem de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então, preste atenção. Uma outra observação de que Jesus é o nosso enviado. Então, Jesus, ele veio com um propósito. Então, diante de tudo que nós já falamos, entendemos que ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós temos um compromisso muito sério, né, quando nós participamos da ceia sagrada. E qual compromisso é esse? Olha o que a Bíblia diz. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso nos ensina sobre o enviado de Deus que novamente virá, até que ele venha. Quando celebramos a ceia, não anunciamos o nascimento de Jesus. Isso só acontece na comemoração natalina. Também não estamos anunciando os milagres dele, nem tampouco os seus ensinamentos, mas estamos anunciando a morte dele, porque é fácil esquecermos a morte, né, de Jesus. E por qual motivo? Muitas vezes nós esquecemos a importância da Santa Ceia, que está anunciando que logo ele virá. Jamais podemos nos esquecer da sua morte, do sacrifício na cruz do Calvário, porque foi por culpa nossa, queridos. Não podemos nos esquecer disso. O propósito da ceia é anunciar a morte de Jesus, não simplesmente o fato, né, do porquê dele ter morrido, mas anunciar lembrando que ele retornará, ele virá. Jesus tinha consciência do propósito para o qual ele veio ao mundo, e ele veio cumprir esse propósito, e ele cumpriu esse propósito. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos cantaram e louvaram a Deus, levaram os pastores, né, segundo Lucas relata ali, a mensagem mais maravilhosa que toda a terra poderia ouvir. E aconteceu naquela noite quando Jesus nasceu. Ainda em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem ele foi enviado para buscar e salvar o perdido. O próprio Jesus declara essa verdade, porque ele veio. Porque a cruz? Há um propósito à vinda do Senhor. Há uma razão pela qual o Pai enviou o Filho ao mundo. Mas para quê? Para ser apenas um grande mestre? Não, queridos. Ele veio buscar e salvar o que está perdido, o que estava perdido. Então, ele veio nos salvar. Não importa quão longe o perdido esteja, não importa quão longe o pródigo tenha chegado, Jesus foi enviado para buscar, para salvar todo aquele que se encontra perdido. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, está escrito:
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, se observarmos o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 1, versículo 15, olha que diz. Aí nós vamos compreender melhor a escritura que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Paulo se julgava o principal dos pecadores, enquanto que você julga o outro mais pecador do que você, isso só irá mostrar que Jesus ainda não é tudo na sua vida. Enquanto você estiver julgando os outros, Jesus não é tudo na sua vida. Deus enviou Jesus para salvar os pecadores. Nós somos pecadores e ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. E isso não devemos esquecer nunca. Assim como na ceia, lembrar, um dia ele voltará. Não devemos esquecer o peso da cruz, que foi culpa nossa. Então, queridos, ao participarmos da ceia, lembramos da morte do Senhor. Lembramos que ele foi o enviado, o Siloé, que veio com um propósito. Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles ao Pai. Jesus não apenas nos salva, mas intercede por nós, nos ama, nos ensina o amor de Deus. Isso não significa que você não precisa orar ou pedir que alguém ore por você, mas quer dizer que nunca poderá esquecer, quando você participar da mesa do Senhor, que Jesus terminou a obra da salvação na cruz do Calvário. Mas que ele continua intercedendo por nós para que continuemos essa caminhada que não é fácil, vivendo, servindo e sendo abençoado por ele e sempre viver para ele. Na verdade é que ele morreu por todos, mas para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, vivam para ele, por ele. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas acham que a igreja é um lugar de ganhar bênçãos materiais, de ganhar promoções, de emprego, é um lugar onde eu vou acertar num concurso, dinheiro fácil, campanhas, mais campanhas de propriedades e tudo mais. Mas, queridos, quando a gente vê líderes de igrejas que mais parecem estrelas de cinema, com suas megas fortunas, riquezas materiais, a quais vivem ostentando, notamos o quanto se distanciaram dos primórdios da igreja de Cristo, né, do caráter de Deus. Nós entendemos o quanto que se distanciaram. Claro que eu não estou aqui defendendo o voto de pobreza, o qual também eu não encontro apoio nenhum na Bíblia Sagrada. O que eu estou lembrando aqui é somente que a mensagem de Cristo é que diz: ele morreu para todos, para que os que vivam não vivam mais para o seu bel prazer, não vivam mais para a sua carne, mas vivam para Cristo. Quem é de Cristo vive para Cristo. Quando a nossa preocupação é só com as coisas desse mundo, estamos fora do foco, né, pelo qual Jesus morreu. Não estamos dando valor ao sacrifício da cruz. Não estamos respeitando a santidade da ceia que está anunciando o retorno dele. Quando vivemos para esse mundo e pelos prazeres, pelos bens desse mundo, nós perdemos o foco do porquê Deus enviou Jesus. Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus pode nos dar muitas coisas, isso não é problema para ele, mas o foco da nossa vida tem que ser ele, a pessoa dele, por que ele veio. O significado do sacrifício do Calvário. É esse o meu foco. Essa é minha vida. Esse é o meu anelo. É o meu respirar, é o meu buscar, o meu alimento. É entender por que ele veio. Trazer essa mensagem de salvação. Porque eu estava perdido e sem Jesus eu estaria condenado ao inferno.
Lembre-se, querido, ele foi o enviado para nos enviar a proclamar essas verdades e viver nele. Temos que viver Jesus e não invalidar o porquê ele veio nos trazer essa salvação. Espero ter esclarecido, né, o que a palavra nos traz a respeito do enviado e ter lembrado a você, o nosso foco é Jesus. Que ele nos abençoe, que ele te abençoe. E Maranata, que ele retorne a buscar a sua igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.